unhas deformadas, amareladas, ocas ou espessadas, talvez você esteja com micose de unha. A micose de unha, também conhecida como onicomicose, acontece quando uma ou mais unhas das mãos ou dos pés ficam infectadas por fungos. O que acontece é a mudança na cor, formato e textura da unha. Ela fica mais grossa, deformada, amarelada. Essa é uma doença muito comum, principalmente nos pés. Você sabia que até 10% da população adulta e 20% da população idosa tem micose nas unhas? Por isso é tão importante eu falar sobre isso, sobre micose de unha. Ao final, eu vou passar uma receita caseira super simples para tratar sua micose de unha. Me acompanhe. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Lima, eu sou médico, tenho 43 anos e trabalho com dermatologia estética há 18 anos aqui em Belo Horizonte, a nossa querida capital mineira. Essa experiência me levou a criar esse canal que é, com certeza, o melhor canal de dermatologia estética do YouTube, na opinião da minha mãe. Aqui nós temos um combinado. Você já vai dar o joinha agora e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações, porque assim não esquece depois. No final, se não gostar do vídeo, pode tirar só para eu largar de ser besta. Eu quero chegar em 500 mil inscritos até o final de junho. Se inscrevendo e dando like, você ensina para o algoritmo do YouTube que deseja continuar vendo os meus vídeos e que ele pode mostrar para vocês e outras pessoas também. Eu estou fazendo um teste e eu quero a sua ajuda. Comente aqui embaixo de onde você é e se é a primeira vez que assiste o meu vídeo ou não. Comente agora para não esquecer, por favor. Se inscreveu? Curtiu? Então vamos lá. O que é micose de unha ou onicomicose? Micose é um nome genérico que se dá a diferentes tipos de infecções causadas por fungos, que são formas bastante simples de vida, invisíveis a olho nu, que se aproveitam da queratina existente em nossas unhas, pele e cabelo como fonte de nutrição. De diferentes tamanhos, os fungos habitam os mais diversos ambientes e proliferam especialmente quando encontram condições favoráveis de temperatura, umidade e ausência de luz. Onicomicose é o nome atribuído à mais comum das infecções causadas por fungos que acometem as unhas e o tecido ao redor das dobras ungueais, ou seja, essa pele aqui ao redor da unha. A doença pode afetar tanto as unhas das mãos quanto as dos pés. Em geral, a unha do dedo grande, assim do dedão do pé, é o ponto mais vulnerável à infecção por fungos, já que o uso de calçados fechados diariamente cria um ambiente adequado para a proliferação dos fungos, que penetram através das pequenas lesões na pele e se instalam debaixo das unhas. Os fatores que contribuem para a instalação da micose de unha ou onicomicose são vários e eu vou detalhar para você logo à frente. Mas é um tipo de infecção muito frequente e que afeta as pessoas de todas as idades, atingindo homens e mulheres de igual forma. Quando o fungo se aloja embaixo da unha, é um trabalho difícil para conseguir tirar o fungo dali, mas existem tratamentos e vamos falar sobre tudo isso. Quais os principais sinais de micose nas unhas? Percebemos que há micose quando as unhas estão mais esbranquiçadas ou amareladas. Elas podem ficar mais grossas e descolarem da pele facilmente. Os principais sintomas de micose de unha são variações na espessura ou textura da unha, ficando frágil e quebradiça, descolamento da unha, mudanças de cor na unha para amarelada, cinzentada, esverdeada ou esbranquiçada, dor na unha afetada, região ao redor do dedo inflamada, avermelhada, inchada e dolorida. Fatores de risco são considerados fatores de risco para o desenvolvimento da onicomicose. Idade, depois dos 40 anos, o risco da onicomicose aumenta, especialmente porque as unhas crescem mais devagar à medida que as pessoas envelhecem. Microtraumas repetitivos sobre a lâmina ungueal relacionados à prática de esportes. Isso acontece porque podem provocar lesões na pele que servem de porta de entrada para os fungos. Sistema imunológico debilitado, uso prolongado de antibióticos, diabetes mellitus e suas complicações, a diabetes, histórico familiar de doença, má circulação do sangue periférico, como em casos em quem tem problemas de varizes, predisposição à trombose, etc. Contato constante com água e sabão, ou seja, ficar muito úmido, uso de instrumental de manicure contaminado. E aqui eu vou destacar o que dizem alguns estudos científicos. Primeiro, instrumental contaminado é claramente um fator de risco, então tenha muito cuidado no profissional que você vai escolher, se certificando da asepsia do material.
E mesmo quando usar o seu, faça também a asepsia regular dele, usando ali às vezes uma solução de água sanitária, por exemplo. Mas os riscos não acabam aí. Algumas pessoas têm dúvidas se o esmalte, base e o secante também poderiam transmitir a micose. Bem, nos estudos que eu acompanhei, não foram detectados fungos ativos em bases e esmaltes, mas conseguiram fazer cultura de fungos a partir dos óleos secantes. Ou seja, a partir desses poderíamos nos contaminar também. Então, até segunda ordem, leve pelo menos o seu material e um óleo secante. Quais as principais causas de micose na unha? Essencialmente é um desequilíbrio entre micro-organismos ruins, e as bactérias boas do seu corpo e uma associação com fatores de riscos que eu mencionei acima. Se não memorizou, volte para o tópico anterior. Quando você não possui quantidade suficiente daquelas bactérias boas vivendo na sua pele, há uma maior predisposição à proliferação desses outros agentes que vão causar a micose. Além de problemas de saúde intestinal, outros fatores de risco podem também resultar na infecção da unha. Os mais comuns são pé de atleta, que é micose entre os dedos, contato com fungos em salões e outros ambientes, como piscinas contaminadas, academias, saunas. O leito da unha pode ter sido danificado por algum motivo, como um trauma, por exemplo. Usar sapatos sujos, apertados, doenças de pele como psoríase, problemas de circulação nas pernas e o seu sistema de defesa imune enfraquecido e, por fim, uma predisposição genética. Eu já falei das principais causas e fatores de riscos. Se ainda não ficou claro, volte nos tópicos anteriores. E ainda vou falar sobre a nossa receita caseira, tratamentos e também algumas doenças que podem ser confundidas com micose de unha. Mas já foi bastante coisa até aqui, deu para entender o que é a micose de unha e por que ela acontece. Então já vale aquele like. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite esse momento para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo e ainda ajuda esse canal a continuar crescendo. Ainda tem muito conteúdo, então vamos continuar. Outras doenças semelhantes à micose de unha. Esse é um ponto importante do nosso vídeo, porque a tendência da maioria das pessoas é ver o vídeo e querer sair tratando de qualquer jeito. No entanto, existem uma série de doenças que causam alterações semelhantes nas unhas e que precisam de um acompanhamento e um diagnóstico com o dermatologista. Algumas delas são psoríase das unhas e o líquen plano das unhas, mas existem outras. O tratamento nesses casos é totalmente diferente, por isso alguns profissionais têm dificuldade de tratar, por um diagnóstico incorreto mesmo. E por isso também você deve procurar um bom dermatologista para te ajudar no diagnóstico correto. Agora vamos falar sobre alguns tratamentos, mas tem um tópico importante: a unha, a micose e os tratamentos. Eu vou adiantar um dos comentários mais comuns sobre esse tema. Eu tratei e voltou tudo. Eu tratei com vários medicamentos e não adiantou nada. Alguém já passou por isso? Comente aqui embaixo. Pessoal, tratar micose de unha é realmente difícil por dois motivos. Por ser um micro-organismo de crescimento relativamente lento, os tratamentos devem ser prolongados e aqui nós estamos falando de muitos meses. O outro motivo é que a unha, por suas características de espessura e resistência, acabam formando um certo escudo para os fungos. E aí eu quero te pedir para acompanhar esse trecho, onde eu vou explicar por que o tratamento é difícil e demorado. Entendendo isso, seus resultados serão muito melhores. O fungo tem um crescimento mais lento e precisa de tempo de tratamento normalmente maiores. A unha tem uma estrutura que acaba criando ilhas de fungos viáveis e que podem reiniciar uma infecção. Por isso, o tratamento deve ser efetivo durante todo o crescimento de uma nova unha. Ou seja, nós precisamos tratar um período mínimo que é de cerca de uns 3 meses após todo o crescimento de uma unha nova e saudável. E uma unha do dedão do pé demora no mínimo 7 meses para crescer. Por isso mesmo, os medicamentos mais fortes têm que ser usados por pelo menos 4 meses. Se o tratamento é tópico, você precisa usar por pelo menos 3 meses após a unha ter um aspecto normal. Isso dito, vamos para as estratégias de tratamento. Tratamentos para micose de unha. O diagnóstico precoce, identificação do fungo infectante e do estágio em que se encontra a lesão são elementos fundamentais para nortear o tratamento da onicomicose. Tratamento medicamentoso. A micose de unha pode ser tratada com antifúngicos em forma de comprimidos, prescrito pelo dermatologista como fluconazol, itraconazol, entre outros, ou através da aplicação de uma pomada ou esmalte diretamente na unha,
como Loceril, Micolamina, Fungirox e temos outros também. A experiência clínica tem mostrado que combinar os dois tipos de medicação para uso externo e via oral induz melhor resposta nos casos mais graves de onicomicose. No entanto, nem sempre é possível utilizar esse esquema combinado, porque as drogas por via oral podem produzir efeitos colaterais indesejáveis, principalmente por conta do tempo de tratamento, e são contraindicados para pessoas com função hepática alterada, ou seja, pessoas que têm problemas no fígado. Tratamento a laser para micose de unha. Outra opção é o uso do laser, que normalmente é usado em casos de micose crônica, que não estão respondendo a outros tratamentos. Também pode ser utilizado naquelas pessoas que desejam evitar os medicamentos em comprimido. Existem alguns lasers que podem ser utilizados. Na nossa clínica, nós associamos um protocolo que utiliza um triplo tratamento. São 2 tipos de laser diferentes e a aplicação de um medicamento com ação antifúngica. Essa técnica, como todos os outros tratamentos, precisa de um tempo e várias sessões até a melhora completa, mas é extremamente eficaz. Prevenção da micose de unha. A prevenção da onicomicose depende diretamente de cuidados básicos de higiene. Fungos estão por toda parte, inclusive na nossa pele. O desafio é impedir que estabeleçam colônias no nosso organismo e ali na unha. Uma medida essencial é manter as unhas curtas e limpas, cuidando para que não haja condições para o acúmulo de resíduos que possam favorecer a proliferação dos fungos. A atenção deve ser redobrada com o dedão, mais vulneráveis às infecções fúngicas. A onicomicose é uma doença contagiosa que dá às unhas aspecto antiestético de desleixo. Se acaso você perceber que já foi infectado, não se automedique, procure um especialista para orientar o tratamento e siga à risca suas instruções, a fim de evitar a propagação do fungo no ambiente que frequenta. É sempre importante manter as pessoas próximas informadas sobre os cuidados necessários para afastar o risco de infecção. Receita de tratamento caseiro para onicomicose de unha. Agora eu vou compartilhar com vocês uma receita caseira com um ótimo potencial para melhorar, mas lembre-se o que falei antes. Existem várias doenças que podem trazer sintomas semelhantes, por isso uma consulta com o dermatologista é muito importante. E como eu comentei, existem vários fungos que podem infectar a unha e às vezes um tratamento é melhor para um tipo, mas não tão bom para o outro. Por isso eu vou colocar 3 opções aqui para você. Mas esse conteúdo é de muito valor e pode ajudar muitas pessoas, principalmente quem não pode ou não tem acesso a bons dermatologistas. Por isso, compartilhe em todos os grupos e com seus contatos, você vai ajudar muita gente. Vamos para nossas receitas caseiras. Eu vou falar sobre os componentes e depois dicas e orientações. Preparo da unha. O preparo da unha é importante mesmo quando você for fazer o tratamento medicamentoso prescrito pelo seu dermatologista. E é nesse ponto que muitas pessoas falham. Lembra que eu expliquei que a unha espessada acaba criando uma proteção para os fungos? Então, para preparar a unha, você vai fazer assim. 1. Limpar bem a unha, tirar esmalte e base e secar bastante. Eu já vou te orientar que deverá ficar sem esmalte por meses. Só passe mesmo para festas e ocasiões especiais e já tire novamente. 2. Limpar o leito ungueal com uma espátula. Naquelas unhas ocas ou espessadas, você deverá limpar embaixo da unha, tirando o excesso daquela massa branca que fica na unha e as sujeiras. Tome cuidado para não ferir. 3. Lixar em cima da unha. Com cuidado para não exagerar e ferir, você vai lixar a unha o máximo que conseguir, deixando ela mais fina. Cuidado se a unha estiver oca embaixo, porque aí você pode eliminar totalmente a lâmina da unha, que vai crescer depois, tá certo? Mas ela pode incomodar e ficar mais feia nesse período. 4. Depois disso, limpe novamente a unha com álcool ou acetona e espere secar, e então aplique os produtos ou medicamentos. Feito isso, eu vou te falar os 3 possíveis tratamentos. Primeiro tratamento. O primeiro produto que você pode utilizar é o óleo essencial de cravo da Índia. Você vai pingar 2 ou 3 gotas do óleo nas unhas afetadas pelo menos 2 vezes ao dia. Você vai fazer isso por 3 meses depois que a sua unha estiver com aspecto totalmente normal, igual às outras. Segundo tratamento, os óleos essenciais de orégano e melaleuca também possuem excelente ação contra os fungos das unhas e por isso também podem ser usados. Nesse caso, são 3 gotas do óleo de orégano e 2 do óleo de melaleuca, aplicados diretamente na unha 4 vezes ao dia. Terceiro tratamento, agora eu vou falar mais uma opção que é o extrato de própolis. Nesse caso, você vai pingar 2 gotas 2 vezes ao dia, todos os dias. Duração do tratamento.
Em alguns sites e vídeos você vai ver falando 2 meses, 3, 4, mas não é assim que você vai fazer. Mantenha o tratamento até ver uma melhora total da unha. Vamos considerar melhora total quando a unha estiver com aspecto igual das outras unhas do pé ou das mãos. Quando chegar nesse estágio, mantenha o tratamento por mais 3 meses. Ou seja, eu estou falando de um tratamento que será no mínimo de 6 meses, mas pode durar até 1 ano. Vai depender do quanto a unha está acometida, da velocidade do crescimento e etc. É chato? É, mas com certeza é melhor que manter uma infecção que pode até trazer outros problemas para você, como erisipela ou endocardite, por exemplo. Dicas extras para o tratamento. Além disso, o tratamento caseiro também deve incluir a adoção de alguns cuidados como evitar usar sapatos apertados, preferir meias de algodão, lavar e secar muito bem os pés, inclusive entre os dedos, usar sempre chinelos em piscinas ou banheiros públicos, usar material de manicure ou pedicure próprios e não partilhá-los. Estes cuidados aceleram o tratamento da micose de unha e previnem uma nova infecção. Bastante coisa hoje, né? Eu espero que tenha dado para entender bastante sobre a micose de unha, lembrando que para um diagnóstico específico você deve procurar um médico que vai avaliar o seu caso e fazer um tratamento adequado. Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários que eu respondo aqui ou em futuros vídeos. Graças a você surgiu a ideia de criar um curso onde eu vou falar tudo sobre pele, cabelo, unhas, como cuidar, prevenir manchas, estimular o cabelo e unhas e como ter uma pele mais jovial. Eu quero abrir esse curso a partir agora de janeiro e vocês vão me ajudar. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês colocarem lá a sugestão de temas e dúvidas a serem abordados. Também vai servir para entrar na lista de espera. Então clique no primeiro link da descrição, eu quero a sua ajuda. Depois acesse o link do Telegram, que está aqui também na descrição do vídeo, para ser informado assim que nós lançarmos essa novidade. Eu quero chegar em 500 mil inscritos até final de junho. Se inscreva e dê o like, assim você ensina ao algoritmo do YouTube que quer continuar vendo os meus vídeos e que ele deve ser mostrado para outras pessoas que também gostem e quer cuidar da pele. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar a indicação desses 2 vídeos para aprofundar e complementar o seu conhecimento sobre cuidados com a pele e beleza. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.